Olá, bem-vindos à TV Senec. Hoje nós iremos falar a respeito do processo de independência dos Estados Unidos, que é o primeiro processo de independência da América e que faz parte do conjunto de revoluções burguesas, que vão enterrar o antigo regime e a monarquia absolutista europeia. O processo de independência dos Estados Unidos também é conhecido como a Revolução Americana. Nos Estados Unidos, principalmente, usa-se a expressão Revolução Americana, mas é bom tomarmos cuidado com a questão do nome, porque, de repente, numa prova, lhes é cobrado Revolução Americana, tem que saber que se trata da independência dos Estados Unidos. Essa expressão Revolução Americana tem origem, né, a questão de se chamar o processo de revolução, pelo fato de que se trata de um processo prolongado. Na realidade, nos Estados Unidos, entende-se que o movimento de revolução, a revolução se inicia a partir do final da Guerra dos 7 Anos, lá em 1763. Portanto, o início do processo seria 13 anos anterior à declaração de independência propriamente dita. Então, a declaração de independência seria a culminância de um longo processo de atrito entre os interesses dos colonos ingleses na América e a metrópole, que a cada dia se tornava mais cruel, mais invasiva, mais fiscalista na vida do colono. Para a gente falar a respeito da independência dos Estados Unidos, nós não temos aqui, e para isso seria necessário dedicarmos uma aula especificamente para discutir esse assunto, não temos aqui o tempo, a disponibilidade de tempo de falar da colonização inglesa. Mas alguns aspectos merecem destaque, têm que ser entendidos. Não dá para a gente entender a independência dos Estados Unidos, não dá para a gente entender como é que um país cuja colonização se inicia muito depois da colonização da América portuguesa e espanhola, por que que esse país que começou tão atrasado em termos de colonização, fez sua independência significativamente antes, né? Então, para a gente entender por que é que os Estados Unidos atingiram essa maturidade precoce e essa capacidade de fazer independência precoce, nós temos que dar uma analisada aqui no modelo, né, de colonização que foi praticado naquela região. É óbvio que quando a gente fala modelo, nós temos que tomar um certo cuidado para não achar que foi aplicado um modelo previamente planejado. Não é nada disso. A realidade é que quando os ingleses chegaram à América do Norte, ali não encontraram uma disponibilidade de metal precioso ou um clima tropical que permitisse a prática de uma agricultura que interessasse ao comércio mercantilista. Então, a Inglaterra pouca atenção dá às colônias na América do Norte. Essa postura inglesa fica conhecida como negligência salutar. Então tá aqui, olha, negligência salutar. A liberdade concedida pelo governo britânico aos colonos norte-americanos foi responsável pelo florescimento de um espírito autônomo e a consolidação de diferentes formas de exploração do território. A realidade é que, nas 13 colônias inglesas, não existia um pacto colonial, não existia uma fiscalização, não existia um controle muito rígido. Portanto, como diz o texto, há o surgimento de um espírito autônomo. E é bom lembrar também que nós vamos observar claramente dentro das 13 colônias o surgimento de um modelo econômico muito diferente do norte em relação ao que se desenvolveu no sul.
enquanto o norte é mais voltado para a pequena propriedade e desenvolve aquilo que nós chamamos de comércio triangular, o sul é mais voltado para o latifúndio, monocultor, exportador, o sistema de plantation. Então, nunca houve um controle muito rígido. Os colonos tinham uma razoável liberdade para agir, né? Inclusive, o seu modelo administrativo era chamado self-government, ou autogoverno. Essa situação, portanto, facilita o surgimento de uma elite esclarecida e com um espírito autonomista. Essa situação confortável para os colonos sofrer uma alteração drástica com a chamada Guerra dos 7 Anos, está aí, 1756, 1763. A Guerra dos 7 Anos que envolveu diversos países europeus. O que interessa para a América é o envolvimento de Inglaterra e França. A França controlava a região do Canadá e os colonos franceses invadem as colônias inglesas, o que leva a Inglaterra a enviar tropas para as suas colônias. Então, foi uma das primeiras, se não talvez a primeira vez, em que a Inglaterra foi obrigada a agir em defesa de seus colonos. Até aqui, as relações entre a colônia e a metrópole são muito tênues. Em consequência da guerra, a Inglaterra vai intervir com mais rigor. A Inglaterra vai ser obrigada a agir em defesa de seus colonos. E eu sempre brinco com os meus alunos dizendo que na Guerra dos 7 Anos a Inglaterra redescobriu a América. Redescobriu porque os ingleses que vieram para cá lutar na defesa dos colonos voltam para casa relatando a existência de uma economia desenvolvida, de um comércio externo, um comércio interno, toda uma série de portos fervilhantes, cidades em expansão. Quer dizer, para a Inglaterra a notícia foi muito boa, né? Porque de repente eu tenho uma colônia que eu nem sabia direito que aquilo lá está rendendo, está crescendo. E a Inglaterra saiu da Guerra dos 7 Anos muito fragilizada, apesar de vencer a guerra. Apesar da Inglaterra fazer parte do lado vitorioso da guerra, a Inglaterra toma o Canadá da França, a Inglaterra sai da guerra quebrada, né? A Inglaterra sai aí com os cofres esvaziados e a Inglaterra decide, então, descontar no colono, né? Empurrar para o colono o ônus dessa guerra, alegando que a Inglaterra dizia, olha, vim em sua defesa quando você precisou de mim, você colono, agora nada mais justo que você me auxilie a reconstituir minha economia, né? Então agora está na hora de você pagar pela ajuda que eu te dei. E essa postura adotada pela Inglaterra, digamos assim, de cobrar dos colonos pela seu envolvimento na guerra, a Inglaterra usa isso como uma brecha para empurrar para os colonos uma política de pacto colonial. Então a Inglaterra muda de postura. O que nós vamos observar a partir da Guerra dos 7 Anos é a transição de um modelo baseado em uma negligência salutar para um modelo que se aproxima do nosso sistema, que é regido pelo pacto colonial. Vocês imaginam que esse sistema aqui na América Latina já estava se esgotando, esse sistema já estava sendo posto em xeque pelos colonos. Imaginem aqui, onde sempre os colonos foram acostumados a esse modelo, já ninguém aguenta mais. Imagina lá, onde os colonos foram educados nesses princípios muito mais liberais. Imagina lá como é que essa ideia será recebida, né? Isso não tem como terminar bem. Então, aqui nós temos uma lista daquilo que será imposto pela Inglaterra aos colonos. É bom lembrar que a Inglaterra, e nós temos uma aula gravada sobre esse assunto. A Inglaterra já havia passado no século XVII por revoluções burguesas que haviam estabelecido na Inglaterra uma monarquia parlamentarista, uma monarquia aonde o autoritarismo do rei,
aonde posturas despóticas haviam sido banidas e estabeleceu-se um modelo liberal na economia. Então é interessante observar como os colonos muito críticos vão entender essas imposições da Inglaterra de uma maneira muito racional, dizendo que, olha, vocês não praticam isso nas suas casas e vêm empurrar esse modelo para nós. Então, uma das grandes, eu vou usar uma expressão talvez não adequada, mas a grande mágoa do colono será observar que existem aqui 2 pesos e 2 medidas, sendo que para a Inglaterra adotam-se medidas de caráter liberal e para os colonos, a partir de agora, serão adotadas posturas intervencionistas muito mais próximas da tradição mercantilista da monarquia absolutista. Então, esses colonos mais bem informados, esses colonos com uma mentalidade mais autônoma, eles não vão aceitar isso facilmente. Então, vamos às atitudes inglesas. A Inglaterra adotará uma série de tributações. Então, já que a Inglaterra quer ser ressarcida pelo apoio que ela deu aos colonos na guerra, então como é que eu vou tirar dinheiro do colono? Através da criação de tributos. E aí o primeiro desses tributos é chamado Lei do Açúcar. Uma das coisas que incomodava a Inglaterra era o fato de haver um comércio externo entre colônias inglesas, comércio esse da qual ela não controla, não participa, né? Os colonos do norte, das 13 colônias do norte, exportavam, levavam madeira e alimentos para as Antilhas inglesas, pegavam açúcar e rum, pegavam melado e rum, levavam esse rum para a África, trocavam por escravos, traziam os escravos para serem revendidos ou nas Antilhas ou no próprio sul dos Estados Unidos. Então a Inglaterra está vendo um comércio aí, um comércio internacional, envolvendo seus colonos, ela não ganha nada com isso, ela quer acabar com isso. A Inglaterra quer meter a mão no bolso do colono, e para isso será criada a Lei do Açúcar, onde todos os derivados de cana-de-açúcar, o comércio envolvendo derivados de cana-de-açúcar passará a partir de agora a ser duramente taxado. E tem autor que fala, inclusive, que se essa Lei do Açúcar tivesse sido aplicada na íntegra, o comércio triangular não poderia sobreviver, né? Então a Inglaterra está batendo pesado e atinge tanto as colônias do norte quanto as colônias do sul. É interessante como a Inglaterra vai acabar unindo os colonos, né? Porque são universos muito distintos, o norte e o sul, mas eles vão se unir. Vão se unir por quê? Contra o inimigo comum, porque a tributação sobre as transações envolvendo derivados da cana-de-açúcar fere os interesses do norte, que pratica o comércio triangular, fere os interesses do sul, que compra o escravo e que vai pagar mais caro por isso, né? Então ela consegue desagradar nortistas e sulistas. Depois vem a Lei do Selo, que estabelece um tributo a ser cobrado pela publicação e circulação de livros, jornais, revistas, pela circulação de correspondências, que cobra também pela oficialização de documentos que sejam produzidos na colônia. A partir de agora, se um livro, jornal, revista quiser circular na colônia, terá que receber um selo que será vendido pelo governo da Inglaterra. É óbvio que o preço desse selo será embutido no valor do livro, do jornal ali, e o consumidor pagará mais caro por isso. Então a Inglaterra está taxando o direito do colono ler, né? O direito do colono produzir documentos, todas essas, enviar correspondências. Então, mais uma vez, a Inglaterra está tributando o colono. Se o imposto é alto ou não, isso a gente não discute. O que a Inglaterra está fazendo é abrindo a porteira, estão passando alguns bois. Naturalmente vai acabar passando a boiada inteira, né? E por fim, a Inglaterra lança os malfadados Atos Townshend, que era a cobrança de tributos alfandegários sobre o direito dos colonos importarem uma série de produtos. Havia e a criação, inclusive, de tribunais alfandegários para controlar os portos onde a colônia fazia seu comércio. Eu sei dizer para vocês que tinta, vidro, papel, há vários artigos que serão taxados pelos tais atos Townshend. Então, uma tributação é um pacote sobre o direito do colono importar determinados artigos. Só que com a implantação dos atos Townshend,
a Inglaterra avançou um pouco em excesso, e isso vai acabar levando a um atrito. Os colonos resolvem se manifestar, resolvem protestar contra as atitudes inglesas, alegando que não podem ser obrigados a obedecer a um parlamento no qual não estão representados, porque eles não têm direito de participação política. Então, os colonos vão se manifestar e vão ao porto de Boston, que era o maior porto da colônia. Essa manifestação, que em princípio deveria ser pacífica, e aqui nós temos no Brasil exemplos disso, né? Manifestações que deveriam ser pacíficas e que acabam se degenerando em violência. O que vai acontecer é que os colonos começam a apedrejar os soldados ingleses respondem com tiros. O resultado é o episódio conhecido como Massacre de Boston, e que é uma espécie de divisor de águas, aonde foi para nos padrões ali, onde não havia conflitos entre metrópole e colônia, de repente morrerem 5, 6 colonos, pode até não parecer um número grande, mas foi muito significativo pelo seu significado simbólico, né? Que agora a metrópole está matando colonos que lutam por seus direitos. A Inglaterra está fazendo o que a monarquia absolutista tentou fazer com o seu povo lá antes das revoluções inglesas do século XVII. Após o massacre de Boston, a Inglaterra passará alguns anos sem tributar seus colonos, sem criar novos tributos para seus colonos. A Inglaterra parece que ficou meio assustada com as consequências, mas ela não vai resistir. Não vai resistir muito tempo, e a Inglaterra lançará, depois de algum tempo de paz, a Inglaterra vai lançar, aqui, vocês podem ver, no ano de 1773, a chamada Lei do Chá. A Lei do Chá não é um tributo. O que a Inglaterra está fazendo com a Lei do Chá é estabelecer um monopólio, aonde ela vai pegar uma empresa inglesa chamada Companhia das Índias. Essa empresa estava no bico do corvo, essa empresa estava mal das pernas. A Inglaterra quer pegar essa empresa e dar a ela o direito, o monopólio, a exclusividade de transportar chá para a América. Olha, colonos, vocês são descendentes de ingleses, vocês gostam de beber chá, tem o chazinho das 5 que vocês tomam, então vocês querem tomar chá? Vão poder tomar o seu chá, só que vocês só vão poder comprar o chá da tal da Companhia das Índias, e ela vai vender o que quiser e cobrar o preço que quiser, né? Então, monopólios são típicos desse modelo de colonização baseado em pacto colonial. E os colonos ingleses não estão acostumados com isso, até porque viviam sob práticas liberais, viviam tradicionalmente sob uma estrutura liberal. A própria Inglaterra não tinha mais esse tipo de coisa, de repente, não serve para mim, mas eu empurro para você. E aí os colonos, indignados com a atitude da Inglaterra, resolvem se manifestar, e acontece então um episódio marcante, que é a festa do chá de Boston, né? O Boston Tea Party, onde os colonos, disfarçados de índios, vestidos de índios, invadem os navios da Companhia das Índias que estão chegando trazendo chá e jogam chá no mar. Tá? Invadem os navios e jogam chá no mar. Curiosamente, muitos alunos me perguntam por que eles não roubaram chá, né? E eu falo, olha gente, lembra que esses caras são puritanos, são calvinistas, eles não querem ser confundidos com bandidos saqueadores, eles não vão roubar o chá, porque eles estão dizendo assim, olha, não me importo de pagar, mas eu não quero que você me diga de quem eu vou comprar, né? Então ele não vai sair correndo com o chá para casa, ele joga o chá no mar, demonstrando, olha, desse jeito eu não aceito. E ao tomar essa atitude, ao praticar a festa do chá de Boston, Boston Tea Party, hoje tem lá nos Estados Unidos um grupo político lá, o Tea Party, que é absolutamente conservador, né? Absolutamente inimigo do Barack Obama. Eles estão dizendo que estão resgatando esse espírito de rebeldia contra um governo autoritário. Eles estão falando, meu Deus do céu, né? A gente sabe mais da história deles do que eles. Bom, o que acontece então é que a resposta da Inglaterra é uma resposta dura, né? A Inglaterra fecha o porto de Boston e baixa um conjunto de regras aí conhecidos como leis intoleráveis, né? Através dessas leis intoleráveis, a Inglaterra decreta o fechamento do porto de Boston, além de uma série de novas medidas, mas diz o seguinte, que enquanto os colonos não pagarem pelo valor do chá que foi jogado no mar, a Inglaterra não permitirá a volta do funcionamento do porto de Boston, que era o porto mais importante da colônia. Ora, bolas, a colônia não tem como funcionar sem o seu porto mais importante. Então é um duro golpe, é um golpe extremamente autoritário sobre os interesses econômicos coloniais. Os colonos, então, vão reagir se reunindo
Isso aqui, ó, o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, onde eles vão decidir o que fazer quanto a essa situação de autoritarismo metropolitano. Isso já está gerando conflito. E aí eles produzem uma carta, uma petição que eles enviam ao rei da Inglaterra, eles iniciam o documento dizendo: nós, fiéis súditos do rei George, quer dizer, eles estão dando uma puxadinha de saco no rei para agradá-lo, mas eles não dizem: olha, nós queremos continuar súditos da Inglaterra, mas nós queremos nossas liberdades econômicas de volta. E a Inglaterra reage da pior maneira possível. A Inglaterra decreta as colônias em estado de rebelião, mobiliza o exército, vai esmagar, vai invadir, vai bater em todo mundo. Os colonos, então, optam por se reunir pela segunda vez, o famoso segundo Congresso Continental da Filadélfia, aonde, no famoso 4 de julho de 1776, os colonos, liderados aí por figuras célebres como George Washington, o primeiro presidente, o grande Thomas Jefferson, eu mesmo me chamo Jefferson em homenagem a ele, Benjamin Franklin, né, que além de tudo ainda era cientista, mexia com eletricidade, inventou para raios, os caras eram fodões, né? Então eles se reúnem e decidem que não há mais como se relacionar com a Inglaterra, não há mais como manter esse relacionamento. Eles decidem, não vão discutir relacionamento, né, coisas que os adolescentes gostam de fazer, os casais adolescentes, não vão discutir relacionamento, eles vão romper com a Inglaterra e vão declarar a independência. Esse documento, que é a Declaração de Independência, é um documento que expressa claramente os princípios ideológicos fundamentais desse movimento, que é o iluminismo e o liberalismo. Então aqui estão expressos uma carta aberta ao mundo, onde eles expressam rigorosamente quais são seus objetivos: liberdade de comércio, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, não intervenção do Estado na economia, direito à propriedade privada, está tudo ali. Tá tudo ali, perfeito. Agora, declarar a independência é uma coisa, segurar a barra contra as tropas inglesas é outra, né? Você vai ter uma guerra de independência contra o exército profissional altamente qualificado. Os colonos não têm nada. Os colonos formam uma milícia, né? E essa milícia vai enfrentar o exército inglês na base da guerra de guerrilhas, vão apanhar igual vaca na horta, né? Vão apanhar muito. No começo é muito ruim para os colonos. Em pouco tempo a Inglaterra, inclusive, já controlava todas as grandes cidades coloniais. O que garantiu a virada da guerra? É porque a Inglaterra tem muitos inimigos, vários países europeus vão acabar apoiando os colonos só para prejudicar a Inglaterra. O destaque que a gente sempre faz é para a França, né? Mais países, na verdade, apoiaram os colonos. Quem mais apoiou foi a França, chegando inclusive a enviar um exército para as colônias, comandado pelo famoso general Lafayette, né? Nome de rua, né? Hoje aqui virou herói, tanto na independência dos Estados Unidos quanto no princípio da Revolução Francesa. Graças a esse apoio e o entusiasmo colonial, os colonos irão derrotar a Inglaterra em 1781. A Inglaterra será completamente derrotada e George Washington aclamado primeiro presidente da República. Tá? Então é o triunfo, 1781, vitória total dos colonos. A Constituição dos Estados Unidos só vai ficar pronta em 1787. Esse é um aspecto interessante de ser observado, porque a Constituição dos Estados Unidos, ela tem como característica, em primeiro lugar, a primeira característica que nos chama a atenção, ela só tem 6 itens, ela só tinha 6 parágrafos, 6 capítulos, né, na sua configuração original. Por que a Constituição dos Estados Unidos era tão resumida? Né? Hoje você já tem bastante emendas, né, mas por que ela é tão resumida? Porque essa Constituição garantia aos estados que se formaram, aqueles 13 primeiros estados e os que vieram depois, uma grande autonomia. Por isso que a gente estranha hoje, até hoje nos Estados Unidos, você ter leis estaduais, coisa que aqui no Brasil não tem, porque a nossa Constituição é muito centralizadora. O Brasil é uma república federativa só no nome. O nome dos Estados Unidos da América, já reflete essa ideia federalista com muita clareza. Não é um país como uma monarquia centralizadora, mas sim uma confederação de estados semi-autônomos, com um presidente que vai controlar a política externa e com os governadores controlando mais a parte interna. Então, a Constituição garantia essa autonomia. E só assim, se vocês forem pensar, é só assim mesmo, para que 2 universos tão distintos quanto o norte, que se encaminha para a industrialização, e aquele sul agrário escravista, conseguem viver juntos. É um relacionamento aberto, tá? Você não mexe comigo que eu não te olho, tá? Eles se casam
mas mantêm suas vidas particulares, digamos assim, fazendo uma analogia com o casamento. É um relacionamento aberto entre o norte e o sul, só assim para que eles consigam conviver juntos. Só assim para você ter uma parte do país que investe na industrialização e uma parte do país que se preserva agrária e escravista. Pois bem, essa situação não tem como evoluir bem, né? A verdade é a seguinte, que as divergências entre o norte e o sul, elas vão acabar terminando em um confronto armado, mas isso já é assunto para a nossa próxima aula. Vamos marcar uma aula, já fica aqui combinado, vamos ter uma aula de guerra civil norte-americana para a gente entender no que é que deu isso. Obrigado pela atenção e continuem aprendendo com a TV Senec.